Era noite. O quarto estava mergulhado em silêncio, quebrado apenas pelo som de uma respiração calma e confiante. José Maurício, após 14 anos vivendo na escuridão total, levantou lentamente a cabeça e piscou. Por um instante, algo diferente. Um clarão tênue, como se o amanhecer tivesse invadido suas pálpebras cansadas. Ele pensou ser um sonho, mas o impossível estava diante dele. Luz, contornos, sombras e então, cores. As lágrimas começaram a cair e ele as viu. Pela primeira vez em tantos anos, José via suas próprias lágrimas escorrendo sobre as mãos calejadas. "Meu Deus, eu posso ver!" gritou com a voz embargada de emoção. Na parede de seu quarto, a imagem de Irmã Dulce, com seu sorriso sereno, parecia brilhar sob a luz amarelada. Aquela que dedicara a vida aos pobres e enfermos, agora tocava o invisível, um milagre que transcendeu o entendimento humano. A fé, que um dia parecia um eco distante, agora se tornava viva, concreta, luminosa. A história que você vai ouvir é real, e começa muito antes dessa noite, décadas antes daquele milagre. No coração de Salvador, Bahia, uma mulher franzina caminhava pelas ruas com um olhar de quem enxergava mais do que os olhos podiam ver. Seu nome era Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, mas o mundo a chamaria para sempre de Irmã Dulce. Entre becos e hospitais improvisados, ela viu onde ninguém queria olhar. O sofrimento dos esquecidos, cuidava dos doentes, dos pobres, dos mutilados da alma e do corpo. Não via apenas a carne ferida, via o invisível, via a dor oculta que muitos escondiam por vergonha. Era pequena em estatura, mas imensa na compaixão. Suas mãos, sempre estendidas, pareciam multiplicar o pouco que tinha. O povo dizia que Deus falava por meio dela, e muitos acreditavam que suas orações eram capazes de mover o impossível. Anos depois de sua morte, o mundo testemunharia algo extraordinário. A luz de um milagre que confirmaria que sua missão jamais terminara. Se você acredita que a fé ainda pode mover montanhas, inscreva-se no canal e ative o sininho. Hoje, você vai conhecer a história real do homem que voltou a ver pela intercessão de Irmã Dulce. José Maurício Moreira acordava todos os dias no mesmo breu. A claridade do mundo era apenas uma lembrança distante, como um sonho que o tempo se encarregara de apagar. Havia sido um homem ativo, músico, amante da vida e das cores, até que o glaucoma lhe roubou o presente mais precioso. A visão. A escuridão chegou devagar, como uma névoa que cresce silenciosa até engolir tudo. E quando o último traço de luz se apagou, ele se viu prisioneiro dentro de si mesmo. Os dias tornaram-se uma repetição de passos hesitantes, de vozes que vinham e iam, de sons que eram agora o único mapa que restava. José aprendeu a reconhecer o mundo pelo som do vento, pelo cheiro do café, pelo toque das mãos que o guiavam. Mas mesmo cercado de carinho, sentia-se sozinho. A solidão da cegueira não é o vazio do olhar, é o peso de não ver o rosto de quem se ama. Às vezes, sentava-se no quintal e voltava à memória dos dias antigos. O sol batendo nas janelas, o brilho do mar ao longe, o azul do céu que ele tentava guardar na mente. Como é mesmo o azul? Perguntava-se em silêncio. Sua fé, antes firme, tornara-se um fio frágil. Rezava, mas sem esperar. Pedia forças, não milagres. O tempo o tornara realista, talvez até conformado. Mas o destino, como a fé, é cheio de mistérios. Certa noite, uma vizinha trouxe até sua casa uma pequena imagem de Irmã Dulce. "Leve com você, José. Ela ajuda quem sofre", disse com ternura. Ele não acreditou muito, mas aceitou. Colocou a imagem sobre uma cômoda, ao lado de um crucifixo antigo. Era apenas uma figura em gesso, pensava. No entanto, quando suas mãos tocaram aquele pequeno rosto de sorriso sereno, sentiu uma paz diferente. Naquela noite, dormiu com a sensação de estar sendo observado. Não com medo, mas com cuidado. Como se alguém velasse seu sono. Sonhou com luz, não uma luz qualquer, mas uma que pulsava, viva, suave, como o nascer do dia após uma longa tempestade. No sonho,
Uma voz feminina dizia apenas: confie. Ao acordar, José riu de si mesmo. Sonhos são só sonhos, mas algo em seu coração havia mudado. Pela primeira vez em muitos anos, ele quis rezar com vontade. Pegou o terço e começou: Senhor, se ainda há um propósito em mim, mostra-me o teu caminho. Mal sabia ele que essa simples oração seria o primeiro passo para o impossível. Os dias seguintes foram estranhamente tranquilos. José sentia algo diferente no ar, como se a própria casa tivesse ganhado alma. O silêncio já não parecia tão pesado. Às vezes, ao amanhecer, sentia um perfume doce e discreto, uma mistura de flores e algo que lembrava o incenso das missas antigas. Perguntava-se se era apenas imaginação, mas no fundo sabia que não. Havia uma presença ali, silenciosa, porém viva. Uma tarde, sua irmã Maria entrou no quarto e o encontrou rezando diante da pequena imagem de Irmã Dulce. O terço corria por entre seus dedos e uma serenidade rara lhe iluminava o rosto. José, você parece outro homem, ela comentou emocionada. Ele sorriu, um sorriso sincero, quase infantil. Não sei explicar, Maria. É como se alguém estivesse comigo o tempo todo, como se não estivesse sozinho. Naquela noite, uma chuva fina começou a cair sobre Itabaiana. O som das gotas batendo no telhado criava uma melodia suave. José, deitado, ouvia e rezava, pedia apenas paz, mas em meio às palavras, um pensamento novo surgiu. E se um dia eu pudesse ver de novo? O coração acelerou. Era uma prece tímida, quase proibida, a esperança renascendo. No dia seguinte, acordou com o mesmo perfume doce que vinha sentindo. Sentou-se na cama, respirou fundo e, de repente, sentiu algo como um leve brilho atravessando suas pálpebras. Um reflexo? Um lampejo? Não soube dizer. Abriu os olhos e, por um instante, teve a impressão de distinguir uma sombra se movendo diante dele. Maria, chamou surpreso. Ela correu até o quarto. Sim, irmão. O que foi? Ele hesitou, as mãos trêmulas. Eu acho que vi algo. A irmã parou, os olhos marejados. José, você está brincando? Ele negou com a cabeça. Não sei. Pode ter sido só impressão. Mas foi diferente. Foi como uma faísca. Ela se ajoelhou e chorou. Desde aquele momento, a casa inteira se transformou num santuário de esperança. A imagem de Irmã Dulce passou a ter flores frescas todos os dias, e o terço ecoava pelas paredes simples da casa como um cântico de fé. Mas a dúvida ainda rondava o coração de José. Teria sido um engano da mente? Uma ilusão de um homem que queria ver? Ou seria o começo de algo divino? Ele sabia apenas que não podia desistir. Naquela noite, antes de dormir, rezou mais uma vez, com voz firme. Se for da vontade de Deus, permita-me enxergar, nem que seja por um segundo, para que eu possa dizer ao mundo que os teus milagres ainda acontecem. E enquanto o vento soprava suave pela janela, parecia haver um murmúrio distante, quase um sussurro de mulher, dizendo: confie, o tempo de Deus está próximo. Os dias se arrastavam, mas a esperança de José crescia a cada oração. Ele continuava vivendo no escuro, mas agora cada gesto carregava uma fé silenciosa, quase palpável. Cada passo, cada toque, parecia guiado por uma mão invisível, como se alguém estivesse lá, segurando-o com carinho. O mundo exterior continuava o mesmo: sons, vozes, passos apressados, mas dentro dele, algo se mexia, inquieto e vivo. Sua irmã notava a mudança. Ele sorria mais, falava mais, e até mesmo cantava antigas músicas que haviam se perdido em sua memória. À noite, quando a casa se aquietava, José sentava-se diante da imagem de Irmã Dulce e segurava o terço com força. Eu confio em você, minha irmã, murmurava. Se é possível, faça com que eu veja. Se não, apenas me ajude a continuar confiando. Certa manhã, um vizinho que conhecia sua história trouxe-lhe uma carta. Era de um grupo de fiéis que rezava pelas causas impossíveis, pedindo a intercessão de Irmã Dulce. José abriu a carta com as mãos trêmulas, sentindo cada palavra como uma promessa de esperança.
O coração pulsava forte, como se cada frase acendesse uma luz invisível dentro de seus olhos, que há tanto tempo não recebiam luz. Naquela mesma tarde, José sentiu uma sensação estranha. Um calor leve atravessou seus braços, subiu pelo peito e pareceu pousar entre suas sobrancelhas. Era um toque suave, quase como se alguém tivesse passado a mão sobre seus olhos. Ele piscou repetidas vezes, tentando compreender. Não havia ninguém ali, apenas o ar e o som da chuva fina caindo no quintal. O toque não doía, não queimava, não era físico, mas algo nele mudava. A emoção era avassaladora. José ajoelhou-se, segurando o terço, e chorou silenciosamente. Se é o Senhor, estou pronto. Sussurrou. Pela primeira vez em anos, sentiu que a fé não era apenas crença, mas presença viva. Cada oração repetida, cada lágrima derramada, cada pequeno gesto de confiança estava prestes a se tornar visível de uma forma que ele jamais imaginara. À noite, antes de dormir, José se deitou com uma sensação diferente. Expectativa, não ansiedade, não medo. Apenas um calor suave de esperança que preenchia cada centímetro de seu ser. Ele não sabia o que aconteceria, mas sentia que algo extraordinário estava prestes a romper o véu da escuridão que o acompanhava há tanto tempo. E assim, na penumbra do quarto silencioso, José Maurício Moreira aguardava o toque final. Aquele que transformaria a fé em visão, a esperança em milagre e a escuridão em luz. A noite caiu sobre Itabaiana como todas as outras, mas dentro da casa de José Maurício, algo parecia diferente. O silêncio não era vazio. Era carregado de expectativa, como se o próprio ar estivesse aguardando um sinal. José, ajoelhado diante da imagem de Irmã Dulce, segurava o terço com força e murmurava orações que conhecia de cor. Cada Ave-Maria parecia vibrar no espaço, como se suas palavras estivessem sendo ouvidas por alguém além do tempo. De repente, sentiu novamente aquele toque suave que percorrera sua face dias antes. Era delicado, quase imperceptível, mas suficiente para fazer seu coração disparar. Fechou os olhos e respirou fundo, entregando-se totalmente à fé que cultivara durante todos aqueles anos. Se é possível, faça com que eu veja, implorou com lágrimas escorrendo. Quando abriu os olhos, o que viu o fez prender a respiração. Primeiro, sombras tênues dançavam ao redor do quarto. Depois, contornos definidos. O crucifixo, a cômoda, a pequena imagem de Irmã Dulce. Cada detalhe parecia mais vivo do que jamais lembrara. O mundo, antes apagado, estava ali, cheio de cores, texturas e profundidade. José piscou repetidas vezes, incrédulo. As lágrimas agora eram visíveis, refletindo a luz amarelada do lampião ao lado da cama. Ele tocou o próprio rosto, e cada gesto era uma confirmação de que não se tratava de um sonho. O perfume doce que sentira dias antes parecia agora irradiar do próprio ar, como se todo o quarto fosse envolto por uma aura de santidade. Eu posso ver, gritou com a voz embargada e ecoando pelos cômodos silenciosos. Sua irmã correu para abraçá-lo, e juntos choraram. Ela olhou para os olhos dele e viu a transformação completa. A fé que sobreviveu à escuridão agora se tornara visível no brilho intenso daqueles olhos. A notícia do milagre se espalhou rapidamente. Vizinhos, amigos e membros da comunidade correram para testemunhar o impossível. Médicos que haviam acompanhado José ficaram perplexos. Nenhuma explicação científica podia justificar o que acontecera. A recuperação completa da visão, após 14 anos de cegueira causada por glaucoma, era um milagre extraordinário. E todos sabiam que a intercessão de Irmã Dulce estivera presente. José, agora plenamente consciente do presente que recebera, não guardou para si a experiência. Contava a todos sobre a fé, sobre o poder da oração e sobre a presença constante de Irmã Dulce. Cada gesto seu, cada palavra, era um testemunho vivo de que o impossível podia se tornar real. Naquele momento não se tratava apenas de recuperar a visão física, mas de enxergar com os olhos da fé, de reconhecer a bondade que ainda existia no mundo e de compreender que milagres acontecem quando o coração confia plenamente. O milagre de José Maurício Moreira não foi apenas sobre luz e cores. Foi sobre esperança restaurada,
sobre a persistência da fé e sobre o amor que atravessa o tempo e a escuridão para tocar aqueles que acreditam. E assim, o impossível tornou-se visível, e a vida de José, antes marcada pela escuridão, passou a brilhar com a luz da intercessão de Irmã Dulce. Após o milagre, a vida de José Maurício mudou para sempre. Ele agora via não apenas o mundo físico, mas também a beleza da fé manifestada em cada gesto de amor e compaixão. Cada pessoa que encontrava, cada rosto que podia reconhecer, era uma lembrança viva de que milagres existem e que a intercessão de Irmã Dulce havia tocado não apenas seus olhos, mas também seu coração. O impacto na comunidade foi imediato. Vizinhos, amigos e curiosos vieram ouvir seu testemunho. Todos se emocionavam com sua história, e muitos começaram a buscar ajuda espiritual, rezando e confiando na intercessão da freira baiana. José tornou-se uma referência viva do poder da fé, mostrando que acreditar ainda pode transformar vidas de maneiras inimagináveis. Médicos e especialistas que acompanhavam sua condição ficaram perplexos. Nenhuma explicação científica podia justificar a recuperação completa de sua visão após 14 anos de cegueira. Para eles, aquilo era inexplicável, mas para José, era a manifestação do amor divino. Ele sabia que o milagre não pertencia apenas a ele. Era um chamado para todos reconhecerem o poder da fé e da oração. Nos meses que se seguiram, José continuou a visitar igrejas, hospitais e comunidades carentes. Compartilhava sua experiência, encorajava outros a nunca perderem a esperança e a confiarem na providência divina. Sua história inspirou centenas de pessoas a rezarem com fé e perseverança. Ele se tornou um testemunho vivo de que milagres podem acontecer quando o coração se abre totalmente para Deus. José nunca esqueceu de agradecer à Irmã Dulce. Colocou flores na imagem que estivera ao seu lado durante todos aqueles dias de espera e oração. E todos os dias repetia o terço com devoção renovada. Cada oração era um gesto de gratidão e reconhecimento pelo dom da visão, que representava mais do que enxergar o mundo físico. Significava enxergar a vida com esperança, alegria e fé. O milagre de José Maurício Moreira é lembrado até hoje como um dos testemunhos mais extraordinários da canonização de Irmã Dulce. Ele não apenas recuperou a visão, mas trouxe luz para a vida de todos ao seu redor. Sua história continua a inspirar pessoas a acreditar no impossível, a confiar na intercessão dos santos e a viver com fé, mesmo diante das maiores adversidades. E assim, o que começou como escuridão absoluta, transformou-se em um farol de esperança. A fé, quando verdadeira e perseverante, não apenas ilumina caminhos, ela transforma vidas e perpetua milagres que atravessam gerações. O milagre de José Maurício Moreira não foi apenas a recuperação de sua visão física, mas uma demonstração poderosa de que a fé verdadeira tem o poder de transformar vidas. A história nos mostra que mesmo nos momentos mais escuros, quando a esperança parece perdida, a confiança em Deus e na intercessão dos santos pode trazer luz e renovar o coração. José passou a enxergar novamente, mas enxergar com os olhos da fé era ainda mais significativo. Cada cor, cada gesto, cada sorriso que ele podia finalmente ver, se tornou um testemunho vivo da presença de Deus em sua vida. A recuperação milagrosa atravessou barreiras e limites humanos, mostrando que o impossível é possível quando se confia plenamente. A intercessão de Irmã Dulce, sua oração constante e seu amor pelos necessitados não se limitaram a gestos individuais, tocaram toda uma comunidade, despertando fé, esperança e transformação. Pessoas que ouviram seu testemunho passaram a acreditar na força da oração, no poder da perseverança e no cuidado de Deus mesmo nos momentos mais difíceis. E assim, a vida de José se tornou um farol de inspiração, lembrando que milagres não são apenas acontecimentos isolados, mas sinais de que o amor divino se manifesta de formas concretas, tocando corações e restaurando vidas. O milagre da visão é, acima de tudo, um convite: confiar, esperar e viver com fé, mesmo quando tudo parece impossível.
Que cada história de fé e milagre nos inspire a acreditar na providência divina e a cultivar esperança em nossos próprios caminhos. Pois, assim como José Maurício descobriu, a luz da fé sempre vence a escuridão, iluminando vidas e transformando destinos.